E no programa de hoje, os nossos entrevistados serão o ilustre doutor Fábio Cardoso, advogado ilustre, nos brindando, falando sobre adoção. Você quer adotar alguma criança? Então tome ciência da nova lei que está em vigor. Ele vai poder esclarecer algumas coisas para vocês, ok? É muito bom. Se você não tem filho, adote uma criança. É isso aí. Bom, meus amigos, são os primeiros entrevistados à noite. Dr. Fábio Cardoso, por gentileza. Bem, amigos, conforme eu anunciei para vocês, nós estamos aqui com o Dr. Fábio Cardoso, expert em adoção. Aliás, a principal característica dessa adoção é porque ele é pai adotivo também, né? Ele já deu o exemplo também, não é isso, Fábio? É isso aí. Então, ele vai cumprimentar os telespectadores do programa SOS Verdade. Boa noite, Fábio. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, telespectadores do programa SOS Verdade. Meu amigo, nós preparamos algumas perguntas para você, que apesar do pouco tempo que nós temos, vai dar para você falar alguma coisinha para a gente. Quais as principais mudanças da nova lei sobre adoção, essa lei 13.509 de 2017? O que você pode dizer para a gente? Bem, a lei é recente, né, num projeto dos grupos de adoção, e ela trouxe 3 grandes modificações. A primeira modificação, ela envolve o Estatuto da Criança e Adolescente, com diversas modificações, mas principalmente com a redução dos prazos, né? Essa lei agora, lei recente, e o Congresso toda hora tem uma lei nova querendo reduzir, né? Os problemas são grandes, trouxe a redução drástica dos prazos, né? Criou o apadrinhamento. Hoje uma pessoa jurídica pode apadrinhar uma criança e um adolescente. Isso é uma novidade vanguardista da nova legislação, né? Trouxe casos novos de destituição do pátrio poder, né? Aquelas crianças que recém-nascidas que são encontradas, então, em 30 dias, hoje, se ninguém aparece, ela já é disponibilizada para adoção, ou seja, com a essência de agilizar o processo de adoção. Trouxe modificações também na CLT, né? Permitindo que a futura mãe possa ter garantidos os mesmos direitos trabalhistas de uma empregada normal, né? Com a licença, com o período de amamentação, né? E tudo mais relacionado aos direitos trabalhistas que não existia nessa legislação de quem adota uma criança, e às vezes fica naquele limbo, né? Não sai a sentença, às vezes não há uma liminar de guarda, e aí não tem direito a entrar no plano de saúde, tem vários problemas jurídicos que acontecem com isso, então houve uma proteção muito bonita do legislador sobre essa questão. E uma última modificação nova é do Código Civil, criando uma nova forma de destituição do pátrio poder naquelas crianças que estão abandonadas. Perfeito. É verdade que o sistema de adoção no Brasil é cruel com as crianças e os adolescentes? Veja bem, Reinaldo, hoje nós temos 47 mil crianças aguardando adoção. Se nós olharmos que esse número, ele é estarrecedor, certo? Se são 47 mil crianças que estão morando nos abrigos, e não digo morando, estão confinadas nos abrigos, então o sistema é cruel, sim. Precisamos tentar, de alguma forma, melhorar esse método, esse sistema, né? Lacan tem um aforismo muito interessante, que a mulher não existe, né? Eu diria que a criança não existe, né? E 47 mil que estão ali, nos abrigos, esperando, milhares querendo adotar, e essa ponte não é feita. Então, precisamos contribuir para a diminuição desse quadro terrível e cruel. Concordo com você. Você concorda ou não com a afirmação de alguns que a raiz do problema da adoção está na cultura de buscar, a qualquer custo, a adoção da criança por parentes? Está muito forte isso ainda? É uma interpretação equivocada, né? E até um pouco preconceituosa, essa cultura do biologismo, né? Tem que ser sempre aquela pessoa que tem uma relação de sangue. Nós sabemos que, no nosso relacionamento, né, às vezes temos mais afinidade com uma pessoa que não é de sangue, e construímos na nossa caminhada
um carinho por pessoas que não são de sangue. Então, há um certo preconceito, tem algum dogma religioso por trás disso. Nós precisamos, de alguma forma, também trabalhar para que isso não exista, né? Ou seja, o mundo está aí e não podemos ter um preconceito descabido sobre essa afirmação. Essa pergunta é bem interessante, que ela tem até raízes em questões religiosas do nosso país, né? Me diga uma coisa, Fábio, sob sua ótica. Quais foram as mudanças de maior impacto com essa nova lei? Redução drástica do prazo. Hoje a criança não vai ficar mais como fica 2, 3, 4 anos esperando alguém para ser adotada. Isso é uma grande vitória da sociedade organizada, dos grupos de adoção, do legislador que concordou com a mudança. Ou seja, hoje há uma redução e os juízes hoje são obrigados a darem celeridade nesse processo. Então, isso é uma grande vitória de todos aqueles que esperam reduzir esses números drásticos de crianças morando, confinadas nos abrigos, né? Alguns dados aqui que eu anotei, que, segundo os dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2016 foram adotados 1.226 crianças e adolescentes. Em 2017, esse número caiu para menos de 1.000. Em sua opinião, o que aconteceu para a redução do número de adoções? Engraçado isso, né? A gente luta pela adoção e aí vê o CNJ divulgar um índice com um número menor de adoções no Brasil, né? Isso significa que precisamos trabalhar mais. Precisamos divulgar mais a cultura de adoção. Há uma falta de política pública sobre a adoção, uma falta de conhecimento, né? Muitas mães só querem entregar a criança para determinada pessoa. Isso hoje não é permitido. E, consequentemente, então, as crianças não entram nesse grupo de adoção. Então, há todo um sistema que precisa funcionar, né? O judiciário também precisa ajudar aos futuros pretendentes, né? Flexibilizando esse pensamento do lado biológico, né? Permitindo maior participação, maior publicidade. As crianças nos abrigos não conseguem ser vistas. As crianças estão lá, nós não conseguimos ver fotos, não conseguimos ver dados, né? Você quer adotar alguém, você não é um número. Como eu vou adotar um futuro filho meu com um número? Eu tenho que ver a cara, eu tenho que saber os dados, o histórico de abrigamento ou de violência que ele passou, e se eu vou me apaixonar por ele naquele momento ou não, né? Precisamos mudar esse quadro. Em sua opinião, o Cadastro Nacional de Adoção tem funcionado? O que pode ser feito para melhorá-lo, em rápidas pinceladas? O cadastro foi uma boa ideia, pessoas muito competentes que fizeram, conheço algumas, né? Mas o cadastro ele ficou preocupado com segurança, ficou preocupado com formalismos, e hoje ele não atende ao nosso intento. Eu vou dar um exemplo para vocês. O cadastro não publica a ordem de entrada. Então, as pessoas hoje não sabem qual é o número da fila. Então, isso cria uma insegurança, cria um ambiente nebuloso em relação a isso. Tanto que hoje o CNJ tem uma resolução e uma proposta já em vigor de alterar o cadastro, de melhorar o cadastro, possibilitando que as crianças sejam vistas. Ou seja, para aqueles que têm a senha de cadastro, olhar a foto, olhar o histórico, né? Criar uma certa relação com aquelas crianças que estão lá no cadastro. Então, eu acho que hoje o cadastro, com essa modificação já em andamento, inclusive, ele tende a melhorar bastante. Me diz o seguinte, no dia 20 de fevereiro passado, o Congresso Nacional derrubou todos os vetos presidenciais a dispositivos da nova lei de adoção. Um desses vetos derrubados envolve o apadrinhamento de crianças. Você poderia explicar o que vinha a ser o Instituto do Apadrinhamento? Bem lembrado, Reinaldo. Quase um mês só, né? Nós temos com esse derrubado dos vetos do presidente Temer, tem um mês. E dentro desses vetos, houve o Instituto do Apadrinhamento. O que é o Instituto do Apadrinhamento? É a possibilidade de que pessoas, e hoje pessoas jurídicas, ajudem, né, aqueles que estão nos abrigos, de modo cognitivo, de modo intelectual, de modo econômico e até emocional. Então, isso é uma grande vitória, né, de todo o segmento de adoção, para que aqueles que estão lá esquecidos
confinados nos abrigos, recebam. Às vezes você não quer adotar uma criança, mas você tem vontade de ajudar uma criança. A sua empresa pode ajudar alguém daquele abrigo A, B ou C, né? Emocionalmente, financeiramente, cognitivamente, com visitas, etc. Né? Isso é muito importante. Me diga uma coisa para a gente encerrar. Que medidas o Congresso Nacional poderia aprovar para melhorar o atual quadro de adoção no Brasil, à vista da sua experiência? Eu acredito que o Congresso pode criar política pública. Nós não temos uma política pública da adoção, seja nas escolas, esclarecendo que entregar um filho para adoção não é crime. Não, uma política pública do Congresso nesse sentido. Uma política pública para aquele que mora no abrigo, ele vai fazer 18 anos, vai virar o maior. Não há política pública para ele. Ele, quando vira maior, ele não pode mais morar no abrigo. Ele vai para onde? Quem é que vai captar ele? Né? Temos que tomar um pouco de cuidado com isso também. O menor vira maior e vai para onde? Né? Então, não há política pública para isso. Então, temos que implementar. Eu acho que o Congresso pode reduzir os prazos ainda, eu acho que cabe redução dos prazos. Né? Há exemplos muito interessantes no Brasil de juízes e promotores que são muito agressivos na redução desses prazos, disponibilizando a criança logo. Eu acho que o Congresso também pode dar uma contribuição muito grande sobre isso. Eu vou pensar muito sobre isso. Sabe por quê? Agora fica... O que eles fazem com as crianças? Eles botam na rua? Quando chega a 18 anos? Como é que é feito isso? No abrigo não pode ficar. Aí o que acontece? Os grupos de adoção, a sociedade, alguém acaba ajudando, mas sempre alguém fica fora dessa ajuda. Né? E, quer dizer, uma pessoa morou a vida toda... Porque ninguém pediu para ser abandonado. A gente tem que ter uma concepção. Ninguém pede para ser abandonado, ninguém nasce para morar em abrigo. Né? Não podemos concordar com isso, que seria um ato covarde da sociedade. Agora, ele morou a vida toda no abrigo, vai 18 anos, você fecha o abrigo para ele? A vida dele é um abrigo. Né? Então, tem que ter uma política pública, porque no Brasil temos cota para tudo. Né? Agora, para esse abandonado, esquecemos dele. Mas vai ser pensado, tenha certeza disso. Deixa eu passar às suas mãos o diploma da amizade, ofertada pela Associação de Clubes de Advogados do Estado do Rio de Janeiro, que eu tenho o prazer de presidir. Eu quero passar às suas mãos, Fábio, e pedir ao meu diretor que dê um close aqui, e suas considerações finais, prometendo oportunamente você voltar aqui e nos dizer que realmente melhorou a situação e que agora já estão protegendo melhor essas crianças, né, esses jovens que completam 18 anos, que não são largados na rua, não pode ser. Não acredito nisso, e com tanto empecilho que eles fazem para que se adote. Então, nós temos que agilizar mais. Senhores políticos, tomem rumo e vamos agir em função dessas crianças aí. Obrigado, Fábio. Eu agradeço o convite, fico feliz com a oportunidade de falar sobre adoção e falo para o seu imenso público, né, esse caráter social do seu programa, que tem uma penetração enorme, e digo para você que está escutando esse nosso programa, seu filho já nasceu, basta você encontrar ele. Levanta da cadeira que você vai encontrar. Boa noite. Legal, meu irmão. Muito obrigado. Seja feliz.